Presidente, cumprimento os colegas e também saúdo o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, agradecendo desde já a apresentação que fez e, sobretudo, o facto de a ter enviado antecipadamente, o que nos permitiu poder olhar para aquilo que trazia. O objeto desta comissão é conhecido de todos, independentemente de maior ou maiores expectativas ou esperanças que se possam colocar naquilo que possa ser o trabalho desta comissão de inquérito. Ela cinge pelo seu objeto a partir de 2004 até agora, mas como o Sr. Engenheiro também teve necessidade, essa necessidade entre aspas, tu tens um enquadramento que começa antes. E, na verdade, começa antes, como disse e bem, com o lançamento do concurso internacional para o lançamento de 2 unidades que a EDP não conseguia construir, não tinha recursos, e estamos a falar de um tempo em que a EDP era detida a 100% pelo Estado, ou seja, o Estado português não conseguia fazer aquilo e assim que aparecem os primeiros cais. A questão que se coloca, e depois começa também a ser objeto desta comissão, é aquilo que acontece depois. É quando, de facto, quando, na abertura do mercado, a criação do MIBEL e da abertura do mercado elétrico, o Estado português tem uma opção de criar um mecanismo de compensação, os chamados CMECs, que de alguma forma viriam compensar, teoricamente, o diferencial entre aquilo que era necessário e aquilo que de facto se fazia. E há aqui uma questão que desde logo me assola, que é quando as 2 unidades que beneficiaram do CAI, o Pego e o Outeiro, que não são propriedade de portugueses, nem do Estado português, são de fundos estrangeiros, o Trust, enfim, na altura, e agora penso até de origem francesa, se não estou em erro, mas isso também não é relevante para o caso. A verdade é que os CAIs, para eles, eram mais vantajosos, tanto que nem sequer não estiverem interessados nos CMECs. Ou seja, a perspectiva de remuneração pelas 2 unidades mais antigas que desencadearam este processo de compensação parte do Estado, pelos vistos, era mais vantajosa do que a introdução deste novo mecanismo em 2004. Mas nós estamos perante uma altura, a meados dos anos 90, quando são criados, de facto, estes primeiros CAIs e que são generalizados, em que, como disse, a empresa era detida a 100% pelo Estado. E isto tem sido também muita documentação que nos vem chegando e que é conhecida, com o enquadramento de preparação da privatização da EDP, como o próprio Sr. Engenheiro também foca e bem na sua apresentação. E essa é uma primeira questão que se me coloca. Não tem uma coisa a ver com a outra. Ou seja, a empresa é 100% pública. Há interesse do Estado em privatizá-la. Aliás, ela foi privatizada em 8 fases, não é? Sendo que a primeira começa já depois da existência dos CAIs, na altura, enfim, a meados dos anos 90, 96, 97 e por aí fora. Se de facto o que esteve ali naquela primeira decisão, se não estava em cima da mesa o vender melhor ou vender pior. E neste caso, quando nós estamos a falar em vender, significa defender o interesse dos contribuintes. O Estado deve privatizar uma empresa pública por mais ou menor preço. Se de facto este conjunto de decisões, no momento inicial, não tinham esse pensamento do Estado encaixar mais de início para depois ir diferindo ao longo do tempo. E essa era a primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Engenheiro. Faz favor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo foi esse e a intenção era essa. Aliás, eu suponho que vão aqui ouvir o Ministro da Indústria da altura, que poderá responder e sobre o qual eu pessoalmente mantenho alguma divergência sobre esta questão dos CAIs da EDP. Eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo foi tentar, como se costuma dizer em linguagem mais banal, engordar o porco para depois o vender. Só que o que acontece é que não se pode fazer isso à custa da competitividade do país e dos consumidores. E o que aconteceu foi que, quando é feita essa legislação em 1995, não estava em vigor a Diretiva 96. Por isso era uma prática corrente. Isso foi, aliás, seguido noutros países. Exatamente. Por isso foi feito, foi preparado no sentido de vamos melhorar e tornar o mais atrativo possível a EDP para irmos privatizando por fatias com estes ativos. Só que, olhando o direito comunitário
e a partir de 1996 é que a primeira diretiva chama a atenção que são de aplicação os princípios da concorrência, coisa que anteriormente não era clara, porque o setor de energia, como das telecomunicações, como da água, como o postal, eram chamados setores excluídos, consideravam que não se aplicavam por serem monopólios naturais as regras de concorrência totalmente. A Diretiva 96 e mais tarde a 2004, a 2003, vem dizer claramente que se aplicam os artigos todos, o 101 ao 106. Por isso essa operação, na altura inteligente, deixou de ter validade legal. Quer dizer, esses contratos, é dito de uma forma muito clara, são nulos. São nulos porque repartiam o mercado, entregavam a totalidade do mercado, aquilo que não era pego e tapado do outeiro, todas as outras centrais foi-lhes dado contratos de longo prazo, por isso simplesmente blindaram o mercado. Não deixavam ninguém entrar, a não ser que se houvesse crescimento de procura, que se verificou muito residualmente e depois houve até contração. Por isso, o meu ponto é, esses contratos são nulos e mais, não dão direito a qualquer compensação pela análise feita pelos custos ociosos, porque conferiam uma vantagem à empresa e por isso não eram suscetíveis de serem compensados. Mais ainda, são contratos feitos entre duas entidades do mesmo grupo. Quer dizer, todos os princípios do artigo 101 são violados. Está a ver? Por isso, eu entendo que a EDP deveria ter sido privatizada pelos ativos magníficos que tinha. Tinha recebido as centrais hídricas a custo zero, pagos pelo contribuinte, como eu disse, tinha investido noutras bem, e era um grupo que tinha uma grande capacidade técnica. Esse devia ser o valor que devia ser avaliado. Tudo mais, eu entendo que é ilegal do ponto de vista do direito comunitário e pode ser contestado, sabendo que depois haverá litigância entre os que compraram e que dizem venderam um gato por lebre. Mas é uma litigância que depois tem que ser apurada. Agora, quem não pode pagar isso são os consumidores. Quem não pode pagar isso são as famílias portuguesas. São as pequenas e médias empresas. Não podem. Não podemos estar a pagar... Nós já pagamos muito mais em CMEX do que a pequena sobreavaliação do valor de venda das várias parcelas que fizeram o DDP. Mas também não estarei muito errado se disser que ao longo dos processos de privatização o Estado encaixou muito mais do que encaixaria por força de ter feito estes contratos. Sim. Encaixou com certeza alguma coisa a mais, porque isso foi muito valorizado nos prospectos da privatização. Mas agora, das duas, uma. Encaixou à custa da situação que se criou, entretanto, aos consumidores. Por isso, há que fazer aqui um encontro de contas. É por isso que eu acho fundamental, Sr. Deputado, o reenvio para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem que avaliar aqui de quem foram as responsabilidades. Primeiro, se é ilegal ou não. Pode dizer, não é perfeitamente legal, e aí eu calmo, não torno a falar no assunto, e meto, como se costuma dizer, a viola ao saco, e a questão prossegue e continuaremos a ter os preços mais elevados da Europa. Agora, se por acaso der razão a esta visão, que me parece óbvio, nessa altura haverá uma questão que tem que ser decidida. A dívida passa para as empresas, que ao comprarem tinham que fazer uma due diligence e eram obrigadas a conhecer o direito aplicável e por isso compraram ativos a risco, ou a dívida é do Estado que vendeu gato por lebre. Nessa altura a dívida passará para os contribuintes. De qualquer forma, melhora muito a situação da energia. É que deixam de ser as famílias e as PMEs e passam a ser os contribuintes que vão ter que pagar esse diferencial. Mas eu lembro-me que há uma terceira via. A Comissão é fortemente responsável disto. E se a Comissão for considerada responsável por ter induzido em erro o próprio Estado português quando autorizou ajudas que não poderia autorizar, nessa altura há que chamar também contas à Comissão. Muito obrigado. Eu não estou a tentar defender esta empresa, estou a tentar perceber aquilo que foi acontecendo, porque acho que ajuda ao esclarecimento. E não deixo de ser insensível a alguns momentos onde estas coisas foram sendo decididas. E, normalmente, em momentos muito de situação de dificuldade económica. O Sr. Engenheiro fez parte de um governo num período
onde se dizia que Portugal estava de tanga. Não sei, e o senhor é que fez parte dessas reuniões de Secretários de Estados, das reuniões de Estados, a que nível é que houve algum peso nas decisões no sentido de antecipar receitas ou não, tentando diferir os custos ao longo do tempo. Agora, a verdade também é que, compreendendo a sua autenticidade e, sobretudo, o seu acreditar nas ilegalidades, eu também estou surpreendido, como penso eu que todos os nossos restantes colegas, por todos os papéis e decisões que a própria Comissão foi fazendo. E também não sou insensível ao facto de o senhor ter um passado importante, ainda mais neste setor, nas direções gerais de energia da Europa, da União Europeia. O que me motiva, de facto, o senhor já abordou isso na sua intervenção inicial, mas acho que era interessante nós percebermos melhor como é que funcionam esses mecanismos, porque quando o senhor há um bocado estava aqui a explicar, eu estava aqui a comentar com o deputado Jorge Paulo, que é o coordenador da nossa equipa, nós vamos ter que chamar cá os senhores da Europa para explicar como é que, penso eu, que haverá papers, que haverá informações da sua lavra ou dos seus colegas dentro da União Europeia, num sentido, e haver uma decisão completamente diferente. E é mesmo assim, pelo que eu estou a perceber. Ou seja, existem papers, informações, análises técnicas dentro dos serviços da União Europeia que depois são completamente arrasados por aquilo que é conhecido por todos nós. Porque aquilo que nós conhecemos são as cartas que a Comissão responde, quer aos senhores enquanto, enfim, queixosos, chamemos-lhe assim, ou expositores de uma situação que a consideram ilegal, face ao direito da concorrência em Portugal, e o que nós conhecemos enquanto cidadãos é exatamente a resposta deles, que vai no sentido contrário da sua firmeza, que diz que é legal, é legal, é legal. Mas a verdade é que as respostas que nós temos, excetuando, como recordou muito bem o Sr. Deputado Jorge Costa na questão das hídricas, onde dão aqui uma abertura que andam a averiguar há uma data de anos, há 5 anos, na outra matéria, dizem sempre que escrevem preto no branco que não vê razão para. E por isso eu gostaria de saber, de facto, se existe esse trabalho interno e o tipo de documentos que foram produzidos que, de alguma forma, pelos vistos, foram esquecidos. Isto é como se nós aqui temos uma decisão de um governo contra todos os parceiros técnicos. Ou, se quisermos reduzir mais, temos uma decisão de um município contra todos os parceiros técnicos internos. Normalmente aqui, quando falamos de municípios, dá lugar à perda de mandato. Enfim, aparições da Polícia Judiciária em casa das pessoas e por aí fora, quando há discrepâncias entre aquilo que é decisão política e aquilo que é informação técnica. Eu gostaria, de facto, de que o senhor falasse um bocadinho mais sobre essa matéria. Faz favor, Sr. Engenheiro, para responder. Todos os documentos da Comissão, quer sejam internos, quer sejam intermediários, quer sejam finais, são de acesso público, a pedido. É uma decisão de transparência que, salvo casos que sejam considerados confidenciais e classificados como confidenciais, nessa altura não são entregues. Por isso, essa possibilidade existe. Agora, a Comissão, como qualquer instituição competente, também sabe-se defender nas posições que vai adotando. Nós podemos ter os pareceres intermediários, mas a determinada altura alguém manda escrever um parecer se por acaso é isso que politicamente é mais conveniente. Isso também acontece na Comissão. A Comissão é um corpo híbrido, que não é só técnico, nem é só político. Daí eu entender que, volto a repetir, a única entidade com independência total para poder apreciar este assunto e solicitar todos os elementos que sejam necessários para se pronunciar, porque cria jurisprudência, é o Tribunal de Justiça. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado. De facto, temos mesmo que aguardar que essa documentação chegue para percebermos essa discrepância entre os diversos parceiros que possam existir na cadeia da tomada de decisão para percebermos melhor isso. O Sr. Engenheiro, na sua apresentação, a dada altura, parece que manifesta algumas dúvidas naquilo que foi o esforço feito e a aposta que foi feita nas energias renováveis. Fala até na pouca maturação. Ou seja, que não me parecia-lhe assim, ou estou a tentar interpretar aquilo que li dos seus papéis, que naquele momento da decisão que não era avisado tomar aquela opção. Mas já decorreram 10 anos sobre essa opção. Mantém a mesma opinião? Nesses 10 anos, como eu apresentei também num dos meus slides, o custo solar caiu 80%, o custo eólico caiu 60%.
por isso foi muito mal avisado, na minha perspectiva, nós fazíamos 5.000 megawatts de eólica no tempo a que foi, porque estamos a pagar a 90 euros o megawatt-hora, algo que neste momento custa 50. E estamos a pagar ainda projetos a 350 o megawatt-hora, que neste momento custa 45. Por isso, a meu ver, foi demasiado voluntarioso, foi o seguimento um pouco de uma moda, foi, na minha perspectiva, um pouco demagogo, nós dizermos que íamos apostar em força num setor que não estava ainda maduro. Aquilo que no ciclo da inovação se deve fazer para um país da nossa dimensão é o chamado sermos clever followers. Nós devemos estar presentes, saber aquilo que está a passar nessa tecnologia, mas só entramos massivamente quando a tecnologia começa a ser competitiva. Agora, aquilo que se fez é, nós alocámos enormes recursos públicos para pagar centrais que hoje em dia não têm que ser suportadas com subsídios, não são viáveis. Retirámos espaço para que hoje em dia se possam fazer uma série de centrais que sejam totalmente competitivas e não careciam de subsídios. Aliás, eu louvo, mais uma vez, quer o anterior governo, quer o atual, que retiraram a política de feed-in tariffs para substituírem apenas por investimento em mercado, porque neste momento essas tecnologias podem ser feitas sem ser com subsídios. Senhor Deputado, tem mais 1 minuto e 44 por igualdade de circunstâncias, se desejar. Temos uma ronda, como eu já esgotei o meu tempo. Se eu estivesse ainda em conversa, como estava o deputado Jorge Costa e o tempo a decorrer, mas terei uma segunda ronda para voltar.